Trabalhando com texto. Bom, nós vimos várias ferramentas ao longo do curso, vimos as formas e agora a gente vai ver o texto. Tá? A forma mais fácil de colocar um texto é você clicar na ferramenta de texto, selecionar a ferramenta de texto e clicar aqui e escrever o seu texto. Pronto. Note que agora eu vou trocar para o seletor, só vou deixar o texto selecionado, né? Se eu der um duplo clique, eu entro, eu estou no texto, aí eu posso trocar alguma coisa, certo? Se eu clicar fora, eu selecionei para escrever um outro texto aqui fora, ó, tá certo? Então, com o texto selecionado, note que eu tenho, estando na ferramenta agora, ó, vamos selecionar só o inclusão aqui. Inclusão. Estou clicando e arrastando, tá? Eu tenho aqui, né, como a gente já viu lá no início, que aqui eu tenho uma barra com formatações específicas para aquela ferramenta que eu estou, né? Se eu estou numa ferramenta de texto, eu tenho coisas de texto. Se eu estou numa ferramenta de formas, por exemplo, retângulo, eu tenho coisas de retângulo. Se eu estou aqui, polígono, eu tenho coisa de polígono, ok? Beleza, então a gente vai selecionar aqui. E tem várias opções aqui. Fazer o texto, trocar ele para sobrescrito. Trocar o texto para subscrito, né? De acordo com o sobrescrito e o subscrito é em relação à linha mediana do texto, tá? Vou dar Ctrl Z, voltei ao que eu estava aqui. A fonte, eu posso trocar a fonte que eu estou usando. Note que aqui do lado da fonte ele já dá uma ideia. Ó, vamos pegar essa daqui, ó. Ó, ele dá uma ideia de como é que vai ser a fonte, tá? Vamos pegar, tu vê que eu não tenho tantas fontes assim instaladas, tá? E eu vou falar sobre fonte daqui a pouquinho. Perpétua. Aqui a perpétua é meio esquisita. Perpétua. Vamos usar essa Onyx. Tá aí, pronto. Ó. Então, tá? Tamanho. Ah, vou tamanho 56. Note que eu estou só nesta fonte. Tá, mas e se eu quiser trocar de tudo? Eu tenho que selecionar o meu texto todo para trocar para todas elas. Ou então, eu tenho a ferramenta. Lembra a ferramenta não, a caixa aqui? Lembra que a gente já viu umas caixas que tinha para contorno? Coisa eu tenho também de texto. Ctrl Shift T, abre ela, que é essa daqui, ó. Que é essa aqui de texto. Aqui, ó. Cliquei aqui. Aquela ferramenta de texto e fonte. Então aqui eu também tenho. Aqui eu também tenho. Por exemplo, a fonte Onyx. Se eu clicar aqui em aqui, selecionei. Qual é a fonte que eu quero usar? Eu quero usar essa daqui e eu aplicar, todo o meu texto vai ser usado. Ah, mas eu não quero aplicar a todo o texto, eu quero só um pedaço. Então eu seleciono, posso usar aqui em cima ou aqui no que eu selecionar uma parte do meu texto também. Aqui eu tenho uma edição do texto. Às vezes é mais fácil editar o texto por aqui do que por aqui, né? Então, só tem que tomar cuidado que, vamos supor, olha só, eu disse que o inclusão, ó, o inclusão aqui, ele era sobrescrito. Então, meu texto está assim. Beleza, aí no meu texto está aqui. Ah, mas eu esqueci, ó, o aplicar tá esmaecido. Por quê? Porque eu não fiz nenhuma modificação. Eu vou aplicar o quê? Aqui, aqui, eu não fiz nenhuma modificação. O que eu vou aplicar, né? Ah, não, mas eu esqueci de botar um ponto. No que eu botei um ponto, note que o aplicar já ficou disponível para eu usar. Quando eu aplico, olha o que acontece. Aquela sobrescrição de texto, né? Aquela formatação de um texto superescrito, né? Ou sobrescrito, ela perde. Então, cuidado quando você fizer alterações aqui. Elas são globais e elas são para todo o texto. Então, é bom. Quando é uma alteração que eu quero fazer em todo o meu texto, vamos botar ele como coisa, e aqui eu vou dizer que eu não quero, ó, tá vendo? 19 e pouco, eu vou tirar, ó, vou selecionar o meu texto aqui. É 30, o tamanho 30, aí eu vou dizer, não é 30 que eu quero, é 40. E eu vou aplicar, ó,
aquilo lá valeu. Então, o tamanho, ele aplicou 40 para tudo. Aquela estava sobrescrita, ela vai ficar sobrescrita, mas agora com 40. Então, tem que tomar um certo cuidado aonde que você está editando. Porque se o seu texto for bem longo, é complicado, né? Vamos supor que eu tenho aqui um texto, eu vou copiar aqui um pedaço da apostila, tá? Um pedaço não grande da apostila, de um lugar qualquer, copiei e vou colar aqui dentro. Então eu escolho a ferramenta texto, coloco aqui e colo. Ó, tanto que ele já veio até formatadinho. Tá, mas digamos que eu não quisesse isso. Eu vou pegar o meu texto, vou colocar aqui. Aqui em texto, olha só como é que ele veio lá. Ó. Tá vendo? Aqui em texto eu vou colocar aqui um. Aqui em texto eu vou colocar aqui um A qualquer. Só para ele ficar aquele A lá, ó. E agora eu vou colar aqui, ó. Colei o que eu tinha aqui dentro. Porque eu não quero nenhuma formatação prévia. Eu quero ele como texto puro. Apliquei. Note que ele pegou o quê? O tamanho de fonte que estava aqui e jogou para todo o meu texto. Certo? Mas eu preciso ajustar esse texto aqui na página. Então eu posso vir aqui. A forma mais simples do objeto texto é o selecionar. Eu vou jogar para a linha de baixo. Dou um Enter. E vou aplicar. Ele já jogou. Depois do eu vou jogar para a linha de baixo. Vou aplicar, ele já aplicou. Então, por aqui eu tenho como fazer alguma alteração. Redigitar o texto aqui, pretendido, vai para baixo. Depois eu acredito que aqui tamanho vai para baixo. E eu acredito que diálogos, esse aqui vai para baixo. Eu acho que é isso. Vamos aplicar para ver. Ó, ficou mais ou menos certinho. Aí agora não, mas agora eu quero que isso aqui seja negrito. Então eu vou pegar, marcar esse pedaço de texto, que eu não estou conseguindo, vou usar a seta para me ajudar, e vou marcar ele como negrito, bold, né? Pronto. Então, por aí eu consigo fazer algumas alterações. Tá certo? Note que aqui, se eu vir aqui em fonte e trocar, eu não quero mais uma fonte tamanho 30, eu quero uma fonte tamanho 24. E eu, ó, não consigo nem aplicar. Por que eu não consegui aplicar? Deixa eu ver. Aqui. 24. Ó, teve uma alteração, eu não estou conseguindo aplicar, tá vendo? Então, vamos tirar isso daqui para ver se era realmente isso. E ver se agora eu consigo fazer uma aplicação aqui para um tamanho de fonte menor. Não consigo. Vou trocar para essa daqui, eu já consigo aplicar. Então, às vezes, ó, alguma coisa funciona, a outra não. O jeito é a gente tomar cuidado com o que a gente vai fazer. Movimentar o texto, mas eu queria, por exemplo, eu quero que só esse... quero escrever a fórmula da água. H2O. Vamos lá. Água, fórmula da H2... Opa, 2, né? H2O. Eu preciso que... Eu vou escrever a fórmula da água de duas maneiras diferentes, tá? Uma aqui, tá? E a outra aqui do lado. Eu vou diminuir as duas. Deu. A primeira, eu vou entrar, vou selecionar o 2 e vou dizer que o 2 é subscrito. Pronto, tá aí. Essa é uma maneira de fazer. Tá? A segunda maneira, e aí eu vou mostrar a movimentação de caracteres, eu vou selecionar o 2 e vou dizer que o 2 tem um tamanho menor. Ele vai ter um tamanho de 72. Mais, né? Teria que ser um pouquinho mais. Vamos botar 110. Opa, 110. Ele não tem, só vai naquele lá. 144. Não, nem deixou. Aqui. Aqui. O novo tamanho é 72. Eu vou botar 110 e vou aplicar. Ó. Ah, tá bom. Deixa assim. Não seria bem 110, seria um 100. Mas ele não vai deixar porque eu tenho que vir aqui,
Porque ele não está mais selecionado, tá vendo? Eu tenho que selecionar, deixar a seleção, vir aqui, colocar que é senha, aplicar, pronto. Aí agora, só que agora eu preciso dele, eu preciso desse 2 mais para baixo. Então eu seleciono o que eu quero e o Alt com seta. Alt com seta para baixo, eu levo ele para baixo. Alt, seta para baixo. Ó. Alt, seta para esquerda. Estou levando o 2 para perto do H, tá vendo? Ó. Deu. Agora eu vou pegar o O, Alt, seta para esquerda. Vou jogar ele para cá. Porque eu acho que deve ser assim, tá? Não estou dizendo que assim é o certo, tá? Estou dizendo que eu quero que seja assim, de acordo com o meu padrão, com o meu design. Porque daí o Inkscape, ele traz muito aquela coisa do design, né? O que você vai aplicar, a sua página, aí você vai trabalhar com as camadas, que a gente já viu, né? Com opacidade de camada. Então isso é o que vai... O Inkscape não é um cara para fazer memorando, né? Memorando você faz no Word, pô. Para fazer texto, você faz no Word. Texto puro para as pessoas lerem, né? O Inkscape você vai usar para fazer um folder, para fazer um convite, né? Pra fazer uma coisa mais elaborada que, na maioria das vezes, implica num design, implica numa coisa de desenho mesmo, né? Tá certo? Deixa eu ver o que mais. Eu posso querer que esse documento fique mais... Opa! Eu posso querer que esse documento fique mais para cima. Ó. Então isso eu posso movimentar o meu texto de acordo com o que eu quiser. Tá certo? Agora eu queria terminar essa parte de texto aqui falando de fontes, tá? O que são as fontes? As fontes é isso aqui, né? Vamos lá, vamos apagar isso daqui. Não. Só para não poluir muito. Aqui. Fonte é isso daqui. Se você olhar no seu computador, você tem um monte de fonte instalada. Ó. No meu computador aqui até tem, tá? Cada linhazinha dessa é uma fonte, tá? É um tipo de letra. Fonte é um tipo de letra, vamos supor. Então eu tenho aqui, ó, Freestyle, Gabriola, tá aqui. Gabriola. Oh, não, é texto que eu quero. Gabriola. Gabriola. É essa fonte. Então, dependendo do que eu quero escrever, uma fonte vai ser mais bonita, vai ser mais aplicável àquilo que eu quero. Às vezes eu preciso de uma fonte mais pesada, né? Além disso, eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, né? Vamos pegar uma fonte que seja uma fonte... Ó, essa aqui, ó, por exemplo, ó. Preciso de uma fonte mais... né, mais pesada, porque eu estou fazendo. E aí eu tenho também aqui, acho que é Ctrl Shift L. Não, L é camada. É aqui, deixa eu ver se eu me lembro onde que é. É Ctrl Shift F, eu acho. Deixa eu ver se é Ctrl Shift F. Aqui. Isso mesmo, preenchimento e contorno. Tá? Que é esse aqui, ó. Preenchimento e contorno. Tá aqui. Deixa eu ver. Então aqui eu tenho preencher com uma cor sólida, com degradê linear, um degradê radial, né? Não, eu quero preencher esse meu texto aqui, eu quero preencher ele com uma cor sólida, ele está preenchido em preto. Não, eu quero preencher ele com uma cor sólida vermelho. Beleza. Aí agora, a cor de contorno. A cor de contorno eu quero que seja uma cor sólida, ó, que ele já botou o verde, que foi o último usado. Né? Aí eu vejo, não, mas eu não quero verde, eu quero um laranjinha assim, ó. Laranja, tá? Ah, beleza. E qual a espessura do contorno? Ah, vamos ampliar aqui essa espessura um pouco. Ó, então vocês notem que isso tudo é estilo. Você quer criar uma coisa assim, tá certo? Assim como eu posso aqui, ó, escolher essa cor, clicar com o botão direito, aplicar ao preenchimento. Escolher essa cor,
clicar com o botão direito e aplicar ao contorno. E vir aqui para fazer espessura. Que traço que é? Ah, é um traço assim. O contorno é todo assim, como se fosse uma marca para pessoa costurar, sei lá, né? Ah, não, eu quero ele com pontinhos assim. Então, isso tudo é desenho, isso você consegue fazer. E o tipo de fonte te ajuda pra caramba, né? Ajuda pra caramba. Então, lá no site do nosso projeto, tá? Tem nas dicas diversas, ali onde você vai estar fazendo o curso, né? O curso não está aqui porque eu estou fazendo ele ainda, né? Mas depois ele vai entrar aqui. Curso Inkscape, né? Nas dicas diversas, tá? Tem um pacote de fontes que eu peguei um monte de fontes, aí eu escolhi algumas, faz tempo isso já, algumas fontes legais, essas fontes têm acentuação, tem que ver, às vezes se a fonte tem acento, tá? Às vezes as pessoas fazem a fonte, mas dependendo de quem faz não usa acento, aí não coloca, né? O americano não usa acento, né? No inglês eu acho que dificilmente tem acento, só para palavras estrangeiras, eu acredito. Então, geralmente, né, pode ser que não tenha acento, não seja privilegiado, porque criar uma fonte significa desenhar caractere a caractere, e cada caractere é único. O A tem um código, o B tem outro código, o A maiúsculo tem outro código, e o A com acento tem outro código. Não é o código do A mais o código do acento, não. Quando você vai fazer uma fonte, você tem que desenhar o A com o acento, e desenhar o acento. Então, o A, o acento e o A com acentos, o tio, por exemplo, né? O A, o tio e o A com tio são 3 caracteres diferentes, tá? Por isso que às vezes não tem essa... Então aqui tem essa montoeira de fonte, tá? Se você baixar o pacote, aqui você vai pegar essa montoeira de fonte. Ah, eu vou pegar essa montoeira de fonte e colocar no meu computador? Não. Porque se você colocar no seu computador um monte de fonte, o computador vai ficar lento. Dependendo do computador que você tiver, tá? Se você tiver um computador top, muito bom, com muita memória, com muito processador, o computador até vai aguentar um bom número de fontes, mas se não, ele vai começar a patinar para algumas coisas, porque ele tem que gerenciar essa montoeira de fontes, principalmente quando ele estiver dentro de um programa que utiliza fontes, tá? Então, para isso, eu criei esse tutorial aqui, ó, sobre esse programa Nexus Font. Ele é um programa gratuito, você pode baixar e instalar, ele não requer licença, tá? E ele gerencia todas as fontes que você tem no computador e ele vai permitir você instalar a fonte no momento que você quiser usar. Porque o simples fato de você copiar fontes e colocar no seu computador, dependendo aonde você coloca, se você cria uma pasta e coloca, você não instalou as fontes, tá? Para a fonte estar instalada, ela tem que estar numa pasta específica do Windows, tá? Então o que ele faz? Ele pega, você escolhe a fonte, você coloca a montoeira de fonte que você quiser, do jeito que você quiser, cria pasta sobre pasta, e você cria suas bibliotecas aqui, seus grupos de amostra, e aí você diz, não, essa fonte aqui é legal, eu quero usar essa daqui. Aí você clica com o botão direito e ele vai ter a opção de instalar, ou escolhe instalar, não me recordo agora. Aqui no texto diz direitinho. E aí ele pode criar um atalho da fonte lá onde é instalado, ou pode copiar a fonte para lá para onde é instalado. Tá? E a partir do momento que você não quiser mais aquela fonte, você pode desinstalar. Então, importante quando a gente está trabalhando com texto é perceber que a fonte é nossa amiga, ela vai nos ajudar bastante e a gente tem que ter um arsenal de fontes interessantes para poder criar coisas bacanas. Bom, dito isso, já que esse cara aqui, né, esse texto, ele é um texto do Gilson Ultra Bold, se a pessoa para quem eu passar isso, vamos supor que eu faça essa arte e entregue para alguém que me pediu para fazer a arte, um convite, eu fiz o convite está pronto, imaginem vocês que tem mais uma montoeira de coisa aqui, né? E entreguei para a pessoa. Ela vai ter que ter a fonte Gil, Sam, tal, instalada no computador dela quando ela abrir, senão não vai aparecer direito. Então, para isso, sempre que a gente fecha uma arte, a gente vai mandar ou para gráfica direto, ou para alguém, a gente tem que pegar, que é texto, vir em caminho,
e converter em caminho. Tá? Eu vou criar uma cópia. Ó, vou pegar esse primeiro, caminho, converter em caminho. Pronto. Se eu der um duplo clique, ó, agora um duplo clique, o que que faz? Fica o caminhozinho. Isso é um caminho que eu não preciso mais ter essa fonte instalada, porém eu não altero. Eu não consigo botar inclusões. Mas como eu já fechei, já está pronto, aqui não. Aqui se eu der um duplo clique, qual a diferença do duplo clique? Ó, aqui, inclusões que eu falei, né? Tá tudo maiúsculo, né? Inclusões. Agora aqui, ó, se eu vir aqui e der um duplo clique, nada acontece. Certo? Aí eu tenho, ó, se eu clicar aqui, ó, aí eu tenho, né? Ou não, ó, se eu der eu tô aqui, eu dou um duplo clique, ó, eu converti cada letra, cada coisa, ó, cada letra passou a ser vou aumentar o zoom aqui pra gente, ó, cada letra passou a ser uma coisa onde eu tenho os pontinhos, então eu posso aqui, ó, manipular os pontos, tá certo? Então isso passou a ser um caminho. Então é importante a gente sempre imaginar isso, tá bom? Se eu vou mandar para frente, eu converto em caminho. Uma outra coisa, por falar em caminho, selecionei o caminho, selecionei a fonte, ajustar texto ao caminho. Pronto, ele já ajustou a minha fonte àquele caminho. Se a gente usa muito para fazer com... A gente está criando um logo, né? Aí eu tenho aqui que eu boto... Vamos deixar a cor assim mesmo. Ok, uma fonte, eu boto lá. Associação, escreve direito, esportiva da galera. Associação Esportiva da Galera. Selecionei os dois, caminho, texto, ajustar texto ao caminho. E aí eu tô com o meu texto. Ó, eu já ajustei, inclusive já posso usar ele só como base. Ó, tá vendo? E posso tirar, deixa eu botar ele aqui de volta. Então, meu Inkscape travou. Tá, eu vou voltar. A gente tinha um círculo que a gente tinha criado e a gente tinha um texto que a gente tinha colocado lá. Associação de Futebol dos Amigos. Sei lá. E a gente selecionou os dois e disse, ó, eu quero que o meu texto seja aplicado ao caminho. E ele aplicou aqui. Certo? Eu poderia aqui girar para deixar do jeito que eu quero. Opa. Aqui, do jeito que eu quero. Claro que esse círculo que eu utilizei, eu poderia dizer que o preenchimento dele é sem nada e dizer que a linha é sem nada. Pronto, eu estou com o meu. Ó. E aí eu poderia ter uma outra coisa aqui dentro. Poderia ter um bonequinho jogando futebol, um símbolo qualquer. Certo. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um texto qualquer, a gente vai pegar um retângulo, tá aqui. Ah, mas o retângulo não tem... Não, lembra que lá no início a gente viu que tudo que eu fiz vale para o próximo, né? Que fica valendo como default. Então, se eu pegar e selecionar os dois, texto, ajustar ao caminho, nada acontece. Ué, mas eu não fiz com o círculo, não funcionou? Como é que com o retângulo não funciona? Não. O retângulo não é entendido pelo Inkscape como um caminho. Tá? Então, texto, ajustar ao caminho, não tem. Então, no caso de um retângulo, eu teria que converter em caminho o meu retângulo para depois pegar o meu texto e ajustar o texto ao caminho. Tá? Se eu der um duplo clique no texto aqui, ó, Ô, gente, desculpe-me. Não estou conseguindo pegar o texto ali dentro.
mas eu vou poder editar o meu texto ali dentro do meu retângulo, tá certo? E esse caminho pode ser qualquer coisa, pode ser um caminho que eu desenhe, pode ser uma espiral, também posso utilizar, do jeito que eu achar melhor fazer. Eu posso também, só para terminar, e eu não vou me prolongar muito nisso, vocês depois testem as coisas, ter um texto. Aí eu estou escrevendo um texto assim, tá? Assim, beleza. E ter uma forma qualquer aqui, ó, certo? E agora eu vou selecionar esse, eu quero colocar esse texto dentro dessa forma, dentro desse quadrado. Então eu tenho texto e eu tenho uma opção que é fluir em molde, ou Alt W, certo? Só que antes eu vou pegar esse texto aqui, eu vou clonar, vou duplicar ele, tá? Aqui, ó, pronto. Seleciono os dois, Alt W, pode ser. Pronto, meu texto está dentro da minha forma, tá? Legal isso aqui, né? Eu acho legal. Vamos pegar, vamos desenhar uma... Vamos usar a caneta, vamos desenhar uma forma assim. Vamos selecionar os dois, vamos dar um Alt W. Ele está dentro daquela forma, pode ver. Onde não cabe, ele não cabe, onde cabe, ele cabe. E aí, se eu tiver o meu texto assim, aqui, copiar, ó, note que se eu pegar todo o meu texto, cadê o meu texto aqui? Se eu pegar todo o meu texto, trocar a fonte dele para uma fonte menor, ó, e eu vir aqui, ó, note que a fonte sendo menor, você vê que ele se adapta, né, vê que a adaptação dele, você consegue visualizar que ele está se moldando, né, se adaptando àquela forma a qual ele foi colocado, tá certo? O envelope, eu acho, no CorelDRAW isso, tá? E aqui é justamente em texto, fluir em molde. Ou se eu não quero mais, eu retiro ele do molde. Retirei meu texto do molde, ele já voltou a ficar aqui, beleza? Então, basicão sobre texto era isso. Agora eu vou falar sobre Unicode, é bem legal. O próximo vídeo eu vou fazer falando sobre Unicode, tá? Até lá.